Evangelho conforme Lucas, capítulo 8, os versos 4 a 15. Diz assim a palavra de Deus: afluindo uma grande multidão e vindo ter com Jesus gente de todas as cidades, Jesus disse por parábola: eis que o semeador saiu a semear. E ao semear, uma parte caiu à beira do caminho, foi pisada, e as aves do céu a comeram. Outra caiu sobre a pedra, e tendo crescido, secou por falta de umidade. Outra caiu no meio dos espinhos, e estes, ao crescerem com ela, a sufocaram. Outra, afinal, caiu em boa terra, cresceu e produziu a 100 por 1. Dizendo isso, clamou: quem tem ouvidos para ouvir, ouça. E os seus discípulos o interrogaram, dizendo: que parábola é esta? Respondeu-lhes Jesus: a vós outros é dado conhecer os mistérios do reino de Deus. Aos demais fala-se por parábolas, para que vendo não vejam e ouvindo não entendam. Este é o sentido da parábola. A semente é a palavra de Deus. A que caiu à beira do caminho são os que a ouviram, vêm a seguir o diabo e arrebata-lhes do coração a palavra, para não suceder que, crendo, sejam salvos. A que caiu sobre a pedra são os que, ouvindo a palavra, recebem com alegria. Esses não têm raiz, creem apenas por algum tempo, e na hora da provação se desviam. A que caiu entre espinhos são os que ouviram e no decorrer dos dias foram sufocados com os cuidados, riquezas e deleites da vida. Os seus frutos não chegam a amadurecer. A que caiu na boa terra são os que, tendo ouvido de bom e reto coração, retêm a palavra. Estes frutificam com perseverança. Pedimos a Ti, ó Deus, que fales ao nosso coração nesta hora, em nome de Jesus. Amém. Quem nunca ouviu essa parábola, levante a mão. Como não? Eu acabei de ler, gente. Vocês estão surdos? Todos nós conhecemos, né? De longa data. Quantas vezes nós já lemos, meditamos, ouvimos uma pregação, um estudo bíblico, quando não, nós mesmos ministramos a respeito disso. Então é um desafio sempre a gente pegar um texto tão conhecido e tentar rebuscar e buscar na palavra do Senhor ensinamentos preciosos ao nosso coração. Eu quero começar com essa declaração do final da parábola, quando Jesus diz assim: caiu em boa terra. Se a terra não é boa, é complicado. Não sou da agricultura, mas a gente conhece um pouco a respeito disso. Se o agricultor tem um solo rochoso, um solo que está contaminado, um solo cheio de pragas, ele precisa cuidar, ele precisa tratar, ele precisa desenvolver alguma técnica a fim de que a terra fique boa. Ele precisa preparar o terreno, porque um terreno bem preparado, ele vai produzir, ele vai render, ele vai trazer resultados abundantes. É evidente que Jesus não estava preocupado com a agricultura, apesar de viver numa sociedade agropastoril. Ele se vale exatamente desta realidade conhecida para falar de gente, para falar de corações, para falar de você e de mim, para falar com os seus ouvintes que estavam ali desejosos de receber uma instrução, uma orientação que tinha a ver com o reino de Deus, era o tema de Jesus. Jesus ministrava a pequenos grupos, a grupos médios, a grupos muito grandes, sempre a proposta de que Deus é soberano, Deus controla todas as coisas, Deus é Senhor e Rei, Rei dos corações, Ele tem um reino. Este reino vem, este reino desce, este reino entra no coração. Não diga assim: oh, o reino está aqui, o reino está ali. O reino está dentro de vocês. Então havia aquela ansiedade, aquele desejo de ouvir do Mestre, de ouvir, alguns já compreendendo que não era um mestre qualquer,
que era o Filho de Deus, uma mensagem que tocasse profundamente os seus corações. Os terrenos, os corações, as vidas, as histórias são diferentes. Uma é mais pedregosa, a outra mais cheia de espinhos, mas todas elas precisam ser trabalhadas. Todas elas precisam passar por um processo de preparar-se para receber a semente, porque a semente, diz o versículo 11, é a palavra de Deus, a semente é a mesma, não tem duas sementes. Jesus não tinha outro assunto, Jesus não tinha outra preocupação, Jesus não tinha outro mistério, Jesus não tinha outro a fazer, senão proclamar o Evangelho, a palavra da salvação. Hoje em especial, nós temos a ceia do Senhor que está posta aqui, ela é uma pregação, ela é um sermão. Quando vamos distribuir pão e vinho e participar desses elementos, nós estamos sendo remetidos à história da salvação, ao Santo Evangelho. É uma forma diferente de pregação e que casa-se, especialmente nesse momento que estamos anunciando o Evangelho aqui desse púlpito, com esse interesse que era central no ministério do Senhor Jesus. A semente é a palavra de Deus, ela é a mesma. E ela pode cair num terreno bem preparado, num terreno que não está preparado. Preciso é preparar o terreno. E aí, aproveitando o ensejo da forma como Jesus tratou isso, e ele aqui pontuou minimamente 4 tipos de terreno, 4 tipos de solos, 4 tipos de corações. E é evidente que todos nós queremos ser a boa terra, que nós queremos ser o bom coração, que nós queremos que essa semente da palavra de Deus perpasse as entranhas da nossa vida, nossa mente, nossos ideais, nossas intenções e frutifique abundantemente, que a palavra é semente para produzir frutos abundantes. Mas eventualmente, aqui, ali, acolá, nós estamos deixando a desejar, porque o terreno não está devidamente arado, não está convenientemente preparado. Então, no objetivo de preparar o terreno, vamos atentar para as instruções que Jesus dá aqui. Primeiro de tudo, quero fazer uma advertência solene a cada um, e vai no bojo bem individual. Por favor, não seja empedernido, deixe a palavra penetrar o seu coração. Não seja duro de coração. Dureza de coração é dos pecados mais agravados na Escritura Sagrada. Inúmeras vezes há cenários na Escritura que falam de problemas morais, de ordem material, pecados diferenciados. Mas a dureza de coração é tratada com muita rigidez pelo Senhor, porque o pecador mais contumaz numa área da vida sexual, da vida moral, dos seus negócios, dos seus relacionamentos, se ele amolecer o seu coração, ele vai arrepender-se, ele voltará à presença do Senhor súplice, vai clamar as misericórdias do Senhor e o Senhor vai perdoar e vai transformar uma vida. Mas a dureza de coração impede isso. O empedernimento de alma não propicia este beneficiamento que a semente vai realizar no coração da gente. O Evangelho bate e não entra. Foi assim que Jesus qualificou um tipo de coração, um tipo de solo. Semente que caiu à beira do caminho, não entrou, não alcançou o solo mais profundamente, e aí foi pisada e as aves do céu comeram, serviu de alimento para as aves, mas não cumpriu o seu propósito. E Jesus, quando explica a parábola a pedido dos discípulos, diz: a que caiu à beira do caminho são os que a ouviram, mas vem a seguir o diabo e arrebata-lhes do coração a palavra, para não suceder que, crendo, sejam salvos. Tem muita gente que ouve o Evangelho,
Tem muita gente que ouve a palavra de Deus aqui dentro deste santuário, domingo após domingo, dia após dia, anos a fio. Mas a palavra fica aqui em cima, não entra. Até admira, até fica assim, curioso para saber mais. Aborda o ministro a sair do culto com algum comentário, alguma dúvida, mas está resistente à ação da palavra. Está até com medo de que esta palavra realmente entre um pouquinho mais fundo e alcance o âmago do seu ser. Então ele resiste. Por favor, não seja duro de coração. Deixe a palavra penetrar a sua alma e cumprir aquilo que ela pode fazer perfeitamente. Quando a semente de qualquer tipo de produto entra na terra, ela por si mesma vai realizando os seus efeitos. Adianta o agricultor ir lá e dar uma olhadinha na semente? Não sei não. A semente faz o seu trabalho. O pregador anuncia a palavra entra no coração, ela faz o resto. Não adianta o pregador ficar ali olhando, observando. Mas quando você resiste, você está correndo o risco, nas palavras do Senhor Jesus, de ficar dando comida para pássaro, de ficar à mercê das ações diabólicas, vindo repentinamente arrebatar da superfície do seu coração o santo evangelho, e ele não propiciar aquilo que é o seu objetivo. Não seja empedernido, deixe a palavra penetrar o seu coração, vá preparando o terreno. Em segundo lugar, não seja superficial, deixe a palavra criar raízes no seu coração. Agora a coisa vai mais fundo. O segundo tipo de solo apresentado pelo Senhor Jesus era o pedregoso. Nas suas palavras, ao apresentar a parábola, pura e simplesmente diz: outra caiu sobre a pedra, e tendo crescido, ela conseguiu brotar, secou por falta de umidade. Ficou só na superfície, não criou raízes profundas. É incrível como praga cria raiz profunda, já viu isso? Se você gosta de mexer no jardim, né? De vez em quando aparece lá aquelas praguinhas, você vai lá mexer e o negócio vai andando. E aí você tira um dia, tira um mês, estão lá, não sai. Mas coisa boa parece que é difícil de criar raiz na vida da gente. Coisa ruim se apega. Maus hábitos, maus costumes, vícios, desvirtudes. Ganha espaço, é lastro. Vai perpassando a mente, o coração, as intenções. Vai gerando em nós maus hábitos. E depois para tirar, arrancar, é difícil. É uma coisa ruim na vida, amargura. E lá o autor aos Hebreus diz assim: precisa arrancar as raízes de amargura, ou a raiz de amargura. Como é difícil, né? Então não deixa o seu coração ficar amargo. Não deixa. Não deixa ele ficar com esse gosto ruim que sobe aqui a boca. Fizeram mal para você, prejudicaram a sua vida, causaram algum tipo de transtorno na sua vida. Não deixa isso criar raiz, que é difícil de arrancar. Agora o Evangelho, a palavra do Senhor, de redenção, de salvação, de esperança, de consolo, ela precisa estar arraigada na sua alma. Então, por favor, não seja um crente superficial. Um crente que tem interesse na palavra, nas coisas do Senhor, no culto a Deus. Um crente que participa de ministério, é louvor, é ensino, é acolhimento, é ação social. Não falta coisa para fazer na igreja, mas seja aquele crente: eu quero conhecer ao Senhor mais e mais. Eu não estou aqui para fazer coisas. Fazer coisas na igreja, gente, é um detalhe. Conhecer a Deus é a essência.
Se fazendo as coisas ao Senhor, seja de que natureza for no seio da igreja, a gente conhece a Deus, então é bênção. Agora, se a gente não alcança esse objetivo, a gente está ocupando tempo, né? Está passando tempo. Parece que para alguns crentes, qualquer área da igreja é um passatempo. Eu não tinha coisa para fazer, fui passar o tempo na igreja. E às vezes passa o tempo na segunda, na terça, a semana inteira tem coisa para passar o tempo. O que a gente quer é criar raízes no Senhor, conhecê-lo e prosseguir em conhecê-lo, ir ao pleno conhecimento de Deus, até onde a nossa capacidade humana pode reter as coisas do Senhor. É isto que deve ser o nosso alvo. Por isso a Escritura Sagrada, para ser lida, meditada, pesquisada, estudada, compreendida, raiz, vai fundo, lá no âmago do ser. Por isso a vida de oração, que vai regando toda essa expectativa que a Escritura nos concede. Não seja um terreno pedregoso. Às vezes até serve de enfeite, né? Tem gente que faz um jardinzinho assim com as pedrinhas, né? Mas se a planta não tiver raízes, ela vai secar-se. Faltou umidade. Essa umidade vem da Escritura. Esta umidade vem da comunhão com o Senhor. Esta umidade vem do compromisso com Deus. Esta umidade é o regar do Espírito Santo no nosso coração. Então, atentando à instrução do Senhor, no objetivo de sermos a boa terra, vamos preparar o terreno. Vamos começar a tirar essas pedras todas que não estão dando espaço para que a obra do Espírito se realize na vida da gente. Terceiro e último lugar, no objetivo de preparar o terreno, já falamos de não ser duro de coração, de sermos, não sermos superficiais, mas em terceiro e último lugar, não seja mundano, deixe a palavra limpar o seu coração. Eu sei que o primeiro e o segundo tipo de solo já pegou a gente pelo pé. Porque isso aqui não é uma coisa assim, eu não sou mais esse, eu não sou mais aquele, mas às vezes a gente dá uma patinada e parece que a gente é como aquele que é um solo duro de coração, e outras vezes pedregoso. Então, eu acho que a gente já sentiu aqui a pegada de Jesus. Mas esse terceiro é muito sério. Jesus foi numa didática crescente. O solo duro, que nem a palavra penetrou, é digno de misericórdia, é carente da compaixão divina. O solo que deixou a semente entrar, mas ficou ali na superfície também, vamos orar por ele muito, ele seja mais comprometido. Mas o solo que é carregado de espinhos, esse é sério. Só de ter espinho já dificulta a gente, né? Ruim mexer em espinho, né? Jesus disse assim: outra caiu no meio dos espinhos, e esse, ao crescerem com ela, a sufocaram, porque ganhou profundidade, sabe a verdade, conhece o Evangelho, entende que precisa ter compromisso com Deus, mas os espinhos ficam sufocando. E aí Jesus explicou lá embaixo no verso 14, a que caiu entre os espinhos são os que ouviram a palavra, o Evangelho. Mas no decorrer dos dias, no passar do tempo, ouviram a palavra desde a tenra infância, fizeram profissão de fé na adolescência, na juventude, depois assumiram postos, inclusive na igreja. No decorrer dos dias, anos, décadas, foram sendo sufocados com os cuidados, as riquezas e os deleites da vida. O que tem errado com isso, gente? Deleitar-se? O que tem de errado a gente acumular recursos, ficar mais aquinhoado, ascender social e economicamente? O
que é que tem de errado a gente ser cauteloso, cuidadoso, não ser negligente nas atenções da vida doméstica, da vida profissional? Parece que tudo isso é elogioso, olhado assim no detalhe. O problema é que estas coisas têm uma tendência a absorver a nossa energia, a sugar o nosso potencial, a nos atrair com uma força tremenda para si, nos afastando de Deus, nos afastando do reino de Deus, nos afastando do evangelho do Senhor, nos deixando longe do propósito de Deus. E aí a gente já não tem mais tempo para adorar a Deus, para cultuar a Deus, para pregar o evangelho, para sair semeando esta palavra a todos os rincões, porque nós estamos preocupados com as nossas finanças, porque nós estamos preocupados com os afazeres de casa, porque nós estamos preocupados com o nosso bem-estar. Bem-estar é bom, mas bem-estar é uma propaganda de ordem política. Um partido político propor o bem-estar da nação é joia, mas o reino de Deus não nos propõe bem-estar. Jesus disse: quer ser meu discípulo, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Se você está procurando bem-estar, vá embora daqui agora. Aqui você não encontra bem-estar. Mesmo que você esteja confortavelmente assentado na nossa poltrona, agora com um visual mais bonito ainda aqui da frente, você é discípulo do Senhor. O risco destas coisas que são boas da perspectiva do mundo, nos atrair para longe da presença do Senhor. Jesus disse: estes cuidados, esses interesses, estes propósitos precisam ser como que limpados do nosso coração, para que a semente cumpra o seu propósito. Então, ao lado, jungidos de um coração mais maleável, de uma vida que não esteja apenas na periferia dos interesses de Deus, mas seja profundo, vamos deixar que esta semente vá limpando a nossa alma. Motivos errados, intenções equivocadas, pecados que porventura estejamos agasalhando no nosso coração, mente pervertida, vamos permitir que esta palavra a limpe a leira do nosso coração. Estejamos patrolados pelo arado do Senhor, porque um terreno bem arado, arrumado, e não importa que ele tenha sido duro, que ele tenha sido pedregoso, que ele tenha sido carregado de espinhos, tudo isso vai ser limpado, e a semente que cair ali vai produzir a 100 por 1. Lucas foi econômico no ouvir do que Jesus disse, porque os outros evangelistas disseram: às vezes produz 30, às vezes produz 60, às vezes produz 100, e Lucas diz: vai produzir sempre 100. Você vai ser extremamente prolífico no reino de Deus. Instados